Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma revisão de história, a última de todo esse processo de estudo, de todas essas apostilas, esses módulos que tivemos. Vamos então com força, estamos acabando. Vamos lá então. O módulo é o 13, tá? Então, nós finalizamos o módulo 12 falando sobre o fim da escravidão, tá? Não se podia mais ter escravos. Iniciamos esse módulo 13 com o início da imigração, que a gente ouviu tanto essa palavrinha em sala, tá? Vamos retomar a diferença de migração para imigração. A professora deu zoom, por isso que a palavra deslocamento tá escrito com o O separado do T, tá bom? Se eu der zoom a menos, fica muito pequenininho, mas dá para entender, tá? Lembrando então, migração é o deslocamento de pessoas para uma outra região, diferente, né, de imigração, que não é de região para outra região, é de um país para o outro, tá? Então, se eu sair aqui do Brasil e for lá para a China, eu vou estar imigrando, certo? Acredito que vocês tenham conseguido entender bem essa diferença, tá? Então, vamos lá. Bem no finalzinho do século XIX, no início do século XX, muitas pessoas saíram de seus países para vir para o Brasil, tá? E quem eram essas pessoas? Eram italianos, eram portugueses, eram espanhóis, alemães, japoneses, russos, diversas pessoas de diversos países, tá? Mas por que eles saíam, como eles saíam, com quem eles saíam, tá? Eles saíam dos seus países com a família toda, eles não vinham, de maneira geral, as pessoas não vinham sozinhas, elas saíam com a família e todos eles se mudaram para cá. Mas por quê, professora? Por causa de guerra, por causa de desemprego, falta de oportunidade, eles viram aqui uma maneira de enriquecer, de ter uma vida melhor para ele e para sua família, tá bom? Então, quais eram as necessidades deles? No país que eles viviam tinha muita guerra, eles passavam fome, não tinham emprego, então eles saíam de lá em busca de uma vida melhor, certo? Só que quando eles chegavam ao Brasil, eles vinham só com a mala, que eles traziam roupas e alguns pertences. Chegando aqui, o que é que eles precisavam? Eles precisavam de um emprego para poder ganhar dinheiro e se alimentar. Eles precisavam de um lugar para morar. Eles precisavam de móveis, né? Para eles poderem ter a vida digna, né? O básico para eles sobreviverem. Então, quais eram as necessidades deles quando eles chegavam no Brasil? Emprego, moradia, móveis, uma vida digna e o básico para eles conseguirem sobreviver, tá bom? Naquela época, né, quando eles vieram para cá, eles não tinham nenhum meio de comunicação. Não era igual hoje que a gente pode ligar para uma pessoa em outro país, em outro estado e se comunicar. Naquele tempo nem existia internet, rádio, televisão, nada. Não existia absolutamente nada. Que forma, né? Qual é a forma que eles se comunicavam? Através de panfletos. Como eles vinham de barcos, né? De navios para cá, embarcações, lá nos portos eram distribuídos alguns panfletos. Lembra que a gente trabalhou em sala esse mesmo panfleto? Eu vou ler para vocês o que é que diz esse panfleto. Na América, terras no Brasil para os italianos, navios com partidas todas as semanas do porto de Gênova. Gênova é uma cidade italiana, tá? Venham construir os seus sonhos com a família, um país cheio de oportunidades, clima tropical e abundância, riquezas minerais.
No Brasil, vocês poderão ter o seu castelo, o governo dá terras e utensílios a todos. Então, aí embaixo, não dá para vocês verem, mas se vocês abrirem a apostila na página 129, está escrito exatamente o que está dizendo esse panfleto. Então, as pessoas desembarcavam, os imigrantes desembarcavam nos lugares e pegavam esse panfleto. E quando você lê tudo isso, você fica, né? Entusiasmado, cheio de esperança, né? Nossa, eu vou para um lugar em que o governo me ajuda, eu vou para um lugar que o clima é bom, lá eu vou poder ganhar um pedacinho de terra para construir minha casa e ainda vou ganhar todos os móveis e utensílios que eu preciso para sobreviver. Então, as pessoas sabiam do Brasil através destes panfletos, então eles vinham para cá cheios de esperança, tá? Então, nós paramos por aqui. Eu vou finalizar lendo a página 131, que organiza nossas ideias, que nos diz exatamente o resuminho sobre tudo isso que eu acabei de falar, tá? Vamos lá. Algumas das razões que motivaram a imigração no Brasil entre o fim do século XIX e início do século XX foram a proibição do tráfico negreiro em 1850, a abolição da escravidão em 1888, a preferência dos cafeicultores pela mão de obra branca, a necessidade de trabalhadores nas fazendas de café e na indústria, e problemas como guerras, desemprego e fome que havia em países da Europa e Ásia, tá? Então, para você organizar suas ideias, vai lá na página 131 e dá uma lidinha nesse textinho que tem aí. Acredito que o tema vocês não tenham muita dúvida, né? E depois a professora vai passar um textinho para vocês analisarem algumas coisas e responderem algumas questões, tá bom? Esse não tem necessidade de estudar. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e beijão, até a próxima!